Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. E a proposta é comentar sobre os 7 dias da criação, que está ali no livro de Gênesis, escrito por Moisés, segundo a tradição, Livro de Gênesis, capítulo 1. Todo o capítulo 1 está ali relatando os 7 dias da criação. Na verdade, Deus criou tudo em 6 dias e o 7º dia foi o dia do descanso, Mas isso vamos falar mais posteriormente. Mas o tema deste estudo, desse ensino, desse comentário é os 7 dias da criação. E hoje vou comentar sobre o 3º dia da criação, que está ali do versículo 9 ao versículo 13, que diz assim: E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça terra seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra e o ajuntamento de águas de mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde para que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando a sua semente segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia 3º. Aí está então o 3º dia da criação, o 3º ato de Deus na criação. Já tinha criado a luz, aí houve a separação entre a luz e as trevas. Ele criou os céus, houve a separação dos céus, a atmosfera, e da água que está ali na terra. É interessante, como eu falei na aula passada, que é a mesma composição, hidrogênio e oxigênio, tanto da atmosfera quanto da água. Agora, no 3º dia, ele faz a criação da terra, dos mares e da vegetação. E quando Deus diz ali no versículo 9, ajuntem-se e apareça, esse ajuntar, ajuntem-se as águas, é como se fosse pegando com a mão, pegando com um objeto, talvez um balde, podemos pensar assim, e ajuntar tudo num lugar só. E apareça quer dizer seja visto, seja notório, que a gente consiga ver. Então é Deus dando uma ordem de comando para as águas que estão embaixo dos céus. Deus dando uma ordem. Por isso que o texto diz, e assim foi. O que Deus fala acontece, o que Deus determina não pode ser impedido. Como diz ali em Isaías, operando eu, glória a Deus, quem impedirá? E o texto diz, e chamou Deus a porção seca de terra e o ajuntamento de águas chamou mares. Como eu já falei aqui, quando alguém nomeia alguma coisa dentro da cultura hebraica, da cultura antiga hebraica, quando alguém nomeia alguma coisa, é porque tem domínio sobre ela, aleluia. Então Deus nomeou a terra e nomeou os mares, então Deus tem domínio sobre tudo. Esse ajuntamento de águas, essas mares ali, quer dizer os mares, os oceanos e os rios, e talvez, na minha opinião, os lagos, que pode ser que os lagos surgiram depois do grande dilúvio ali que encobriu toda a Terra. Mas entenda, toda a água que está no planeta Terra foi devido a uma ordem de Deus, a um comando de Deus. E a terra que está aí foi também produzida por um comando de Deus. E como ele nomeou, chamou a porção seca de terra e o ajuntamento de águas de mares, Deus tem o domínio, Deus tem o controle de tudo, glória a Deus. Agora, Deus, o Criador, que tem toda a autoridade no céu, na terra, embaixo da terra, Deus, o Criador, dá uma ordem para a terra, produza, isso é, faça gerar, faça aparecer. A ideia é como se fosse gerando de dentro dela, a terra gerando de dentro dela, fazendo aparecer uma erva verde, é como se fosse uma espécie de uma grama, mas havia ali sementes para aparecer a vegetação sobre a terra. Deus dando uma ordem, produza, gere erva verde, que dê semente, que venha trazer a proliferação de toda a vegetação sobre a face da terra.
a vegetação surgiu da terra. Por quê? Porque Deus deu uma ordem. Deus disse: terra, produza erva verde para que dê semente. E toda a vegetação apareceu, gente. Isso é tremendo, é fantástico. Deus preparando todo o ambiente para recepcionar a humanidade, para nos recepcionar, para que hoje nós podamos estar aqui com até hoje o único planeta habitável conhecido por todos os cientistas, matemáticos, todos que são as cabeças pensantes desse planeta. Até hoje é o único planeta que tem vida, que tem condições de vida. Por quê? Porque foi Deus que deu a ordem. Terra, produza erva verde que dê semente. Está aí toda a vegetação para a subsistência da humanidade. Deus preparando a casa do ser humano. Glória a Deus. Agora Deus dá o comando para a vegetação, gente. Isso é tremendo. Ele deu o comando para a terra produzir a vegetação. Agora ele dá o comando para a vegetação, né? Mostrando que ele é o dono de tudo, que ele manda em tudo. Ele dá ordem para quê? Para as árvores produzirem os frutos segundo a sua espécie. Então, Deus dá uma ordem para cada árvore específica produzir o seu fruto específico. Com Deus não tem confusão, gente. Quando nós estamos guiados por Deus, não tem confusão. Às vezes tem ordens que nós não entendemos, eu concordo, mas que não há confusão, não há confusão. Porque quando você recebe uma ordem de Deus que você não consegue entender, mas uma coisa acontece: você tem paz dentro de você e você segue aquela ordem sem nenhum problema. Veja o que Deus fez com Abraão. Gênesis capítulo 12. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então Deus nem disse para onde ele ia, mas Abraão, cheio da paz de Deus, porque ele seguiu a orientação de Deus, foi para uma terra sem saber para onde ia. Claro, em Hebreus diz que ele agiu pela fé, a fé do Criador, Deus Todo-Poderoso, e essa fé produziu o quê? Produziu paz. Então, quando Deus dá ordem, vamos seguir, gente, vamos seguir, porque Deus está no controle, Deus está no comando. E as árvores começam a dar o seu fruto segundo a sua espécie. Essa palavra fruto, ali no texto hebraico, tem 3 significados, né? Tem o fruto da árvore, ok, que a árvore produz. Tem o fruto do ser humano, que é, no caso, as mulheres, né, que geram uma vida, né? E tem o fruto das nossas consequências, daquilo que nós fazemos e gera um fruto, gera uma consequência. É interessante que a palavra hebraica do termo fruto é 3 letras no hebraico. E o hebraico tem uma questão muito legal, que cada letra significa uma imagem, um símbolo. Então a palavra fruto tem 3 letras, como eu já falei aqui. Então uma letra significa a palavra mão, outra letra significa a palavra boca e outra letra significa a palavra cabeça. Então olha só, boca, cabeça e mão, a palavra fruto. Olha só que mensagem poderosa que dá isso, o fruto das nossas vidas, né? É o que? É aquilo que nós falamos, é aquilo que nós pensamos e é aquilo que nós agimos. Olha só que coisa tremenda, gente. Então, o texto hebraico é muito rico. Vamos comentar aqui palavras do texto hebraico, não, vamos ficar muito tempo aqui, mas vamos focar só aqui na palavra fruto. Então, veja, Deus, né, fazendo as árvores produzirem o fruto para a subsistência da humanidade. Glória a Deus. Diz o texto novamente que depois de acontecer isso, o texto diz que viu Deus que era bom. Isso é, Deus ficou agradável com aquilo, ficou agradecido com ele mesmo. É como se assim, ó, como se ele tivesse ficado satisfeito. Não que ele não conhecesse o resultado, não é isso, gente. É que Deus já sabia de antemão o que ele ia fazer e ele mesmo sabia que ele ia ficar feliz. Então, quando Deus faz algo, ele já sabe que vai dar certo. Aleluia, aleluia, glória a Deus, né? Então, está aí o 3º dia da criação. O texto termina, né, dizendo: e foi a tarde e a manhã do dia 3º. Já falei aqui o conceito judaico do dia. O dia começa quando está anoitecendo e vai até o começo do anoitecer do outro dia, né? Então, vamos colocar aqui como horário, para você entender bem, 18 horas de hoje até as 18 horas de amanhã. É o conceito judaico de dia, por isso que está, e foi a tarde e a manhã do dia 3º. Então tá aí a criação, né,
da terra, dos mares e da vegetação no terceiro dia da criação. No próximo semana, vamos estar falando aqui do quarto dia da criação, quando surgiram ali o sol, a lua e as estrelas. Amém? Eu aguardo você. Fiquem todos na paz. Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Deus abençoe. Tchau.